Boa noite, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma noite. live do nosso podcast. Hoje com um convidado especial, né, Luizinho? Um rapaz que já passou por aqui e a gente foi trazer ele com um tema totalmente diferente do que ele tinha falado aqui com a gente. E aí, Luizinho, fala um pouquinho. Fala, Dedé. Boa noite, pessoal. Boa noite todo mundo aí. Hoje a gente vai trazer um camarada aí, vai falar sobre um tema. Eu devo fazer uma confissão que não domino muito, né, sobre o tema, então hoje também vai ser para mim de muito aprendizado o podcast. Mas vamos lá, vamos escutar muito mais do que falar, né? E colocar aqui esse meu rostinho lindo para embelezar o podcast, que é legal, que é bom. Mas, antes de chamar nosso convidado, vamos falar de quem, Luizinho? Vamos falar de quem? Dos nossos patrocinadores, né, Dedé? Vou colocar aqui que hoje a gente tem que improvisar, vamos para o palco. Pode falar. Vamos lá, Panorama da Aquicultura, o farol do conhecimento da aquicultura brasileira. Quem não assinou ainda, assine, vale muito a pena. Sempre artigos de muita valia para o nosso meio. A BCC, Associação Brasileira dos Criadores de Camarão. A BCC também tem uma revista, hein, pessoal? Então, você que é cassinicultor, principalmente você que é cassinicultor, se associa à BCC, certo? É um órgão aí de imprescindível importância para a cassinicultura e para a aquicultura brasileira. Aquabit, o software que falta em sua gestão. Comunidade Aqua, comunidade no WhatsApp, a gente está sempre debatendo muita coisa boa sobre aquicultura. Biofutura, soluções ecológicas e biotecnológicas do nosso amigo, mestre, irmão, parceiro, amigo Cláudio Tuan. Grande abraço, Claudião. Grupo Tratáguas, professor Augusto, faz análise, determinação do perfil iônico, faz análises aí de água para todo o Brasil. E Escola do Camarão, do professor Pedro, faz um trabalho interessantíssimo, principalmente Ceará, Rio Grande do Norte, com muitas aulas, muito material bom para a rapaziada aí da cassinicultura. Os nossos parceiros, FAEP, a Federação das Associações de Engenharia de Pesca do Brasil, a AEP Bahia e a AEP Pernambuco, Associações dos Engenheiros de Pesca, LACAR, Laboratório de Cassinicultura, o professor Luiz Otávio, e o Laboratório de Inovação Tecnológica e Produção Animal de Precisão, o professor Matheus, o LACAR na UFRPE e o Laboratório de Inovação Tecnológica na UFERSA, em Mossoró. Os realizadores, Cultive Plante, meu amigo, parceiro, sócio, Beraldo Neto, Cronos Aqua, consultoria em aquicultura, também do parceiro, também do amigo, Rafa, e Aqualins, soluções em aquicultura, como eu sempre falo, deste eu que sou o engenheiro de pesca mais bonito do Brasil. Só ele que se acha desse jeito, só Mamãe ele. diz que eu sou lindo, Beraldo. Mamãe diz que eu sou lindo. É Márcia, olha o que ele está dizendo. Ó. Vou pedir logo a vocês para não deixar de curtir a nossa live, compartilhar e se inscrever. Quem está novo por aqui, segue a gente aí, que a gente está na batalha para chegar a 1.000 inscritos. Estamos agora, deixa eu ver aqui, deixa eu atualizar a página aqui do YouTube. Quando chegar a 1.000 inscritos, Deraldo vai fazer um sorteio de R$100. Quem sabe? É tu que vai fazer. Sem de Rafa. É tu que vai fazer. A gente faz. Sem meu, sem seu, sem de Rafa. Aí dá não, sem seu. E só. Não deixe de seguir o nosso Instagram e ficar por dentro de todas as nossas postagens, de todos os canais nossos. Temos canais no WhatsApp, que tudo que eu postar no YouTube, no Instagram, eu coloco lá aqui de primeira mão. Tá entendendo? Postado também no nosso YouTube, postado no nosso LinkedIn. Quem tem LinkedIn, segue a gente lá no LinkedIn também, tá certo? E vamos trazer o nosso convidado. Deixa eu mudar o formato aqui. Adicionar aqui os nossos patrocinadores.
né? Rapaz, tá com careca Hoje estamos lustrosa, fazendo viu? a nossa 47ª live com um convidado Ô, muito Dedé, especial, ô, Fernandes. Dedé, Oi, você tá passando óleo de peroba aí na... Rapaz, tá tá com a brilhando, carequinha né? lustrosa, viu? Rapaz, tá Rapaz, lustrosa. tá brilhando. O mosquito tá aumentando. Esse é o Dendê da Então, Bahia. então, voltando aqui, nosso tema hoje é biofábrica de corais e projetos de recuperação no Brasil, desafios, oportunidades e perspectivas em um cenário de mudanças climáticas. Estamos trazendo temas diferentes para vocês que fogem a curva, né, Luizinho, para trazer, porque quando chegar outubro, vamos focar nas lives focadas em camarão por causa da Fenacan e também já tem algumas surpresas para vocês também. Fenacan está perto já daqui a pouco aí, tá certo? Então vamos trazer o nosso convidado para a nossa live e dizer que estamos muito felizes de estar trazendo o nosso parceiro amigo aqui, Rudan Fernandes. Seja bem-vindo, meu irmão. Olá, Luizinho. Olá, Dedé. Tudo bem com vocês? Boa noite. Tudo tranquilo por aí? Onde vocês estão? Estão todo mundo na Bahia? Isso. Tudo bem aqui. Na Bahia, tudo lindo. Temos aqui já algumas mensagens para você, ó. Ó, cheguei para sentar na primeira fila, não posso perder a palestra desse homem excepcional, Márcia. Você conhece Márcia? Conheço bem. Abraço, Márcia. Tudo bem com você, minha querida? Boa Aí noite. tem aqui, ó, o Will GP. Se vocês não conhecem a experiência do turismo regenerativo, venham conhecer, ajudar a restaurar os corais, é uma experiência incrível. Sebastião Silva, boa noite. E aí, já estamos 9 pessoas aqui, ao vivo. Vamos, né? Rudan, meu irmão, fala um pouquinho dos seus projetos, dos seus trabalhos envolvidos, principalmente ligado ao tema. A gente sabe que o Rudan trabalha com o pessoal da Bioartemia, trabalhando com a Artemia, né? Foi a live dele anterior. Quem tiver interesse, você dá uma procurada, qualquer coisa, eu mando aqui daqui a pouco aqui no chat a live dele. Foi uma live muito, muito interessante. Meu irmãozinho, Muito fala um boa. pouquinho de Live você aí. excepcional. Oi? Cortou? Fala um pouquinho de você aí para a turma. O que eu posso falar de mim? Eu sou engenheiro de pesca, né? Fiz a faculdade no Pará, na graduação no Pará. Fiz o mestrado lá em Jaboticabal e o doutorado aqui em Recife, na UFPE. Sempre fui aquarista e sempre pesquei muito também com meu pai. Então, acho que isso é muito determinante para escolha, né, da profissão que eu segui, de ser engenheiro de pesca. Eu pensava que eu era o mais bonito do Brasil até agora, mas aí tem um conflito aí que tem que chamar a minha mãe e a sua mãe para tirar dúvida. Elas tiram pau ímpar. Quem ganhar, melhor de 3, tá tudo certo. Vamos ver. Vou chamar minha madrinha também para ter o caso, para ter um desempate. Aí provavelmente eu vou ganhar. Aí eu vou chamar reforços também. Então, sempre gostei de aquarismo, sempre gostei dessa parte da água. Isso foi determinante para a minha carreira, né? Eu trabalho com uma coisa que eu brincava quando eu era criança, querendo ou não. E aí, na faculdade, desde o primeiro dia de aula, eu fazia a iniciação científica, né? No primeiro dia de aula, exatamente. Lembro como se fosse hoje, quando eu comecei a trabalhar com o professor Rodrigo Fujimoto, que hoje é pesquisador na Embrapa, que é meu pai científico, né? Uma pessoa muito importante na minha vida. E fui trabalhar com fábrica de ração na Poitara, em São Paulo. Eu fui criando uma inquietude em mim que fez com que eu quisesse trabalhar com coral. Porque é o caminho, né? Quem é aquarista vai para o aquarismo salgado, depois vai para o coral. E aí eu fui vendo várias barreiras, várias impossibilidades de continuar em São Paulo se eu quisesse trabalhar com coral, até que o professor Ranilson, aqui na UFPE, aceitou me orientar. E eu me mudei, né? Pedi demissão lá e vim para cá. Me mudei para cá em 2015, faz 10 anos que eu estou aqui em Recife por causa dos corais. Esse ano. Aí comecei a trabalhar com artêmia, com tilápia, enquanto as licenças não vinham, para poder fazer as pesquisas iniciais. Aí em 2017 consegui as primeiras licenças, eu queria trabalhar com nutrição. Inclusive, esse ano saiu meu primeiro artigo científico já
com o viés do que eu queria trabalhar com nutrição de coral, mas eu fui surpreendido que a demanda do que eu fazia, o problema do que eu fazia, ele era muito maior do que o que eu entendia, do que eu queria. Então, eu precisei dar alguns passos para trás. E ao invés de trabalhar com nutrição de coral, eu precisei primeiro desenvolver um dispositivo para criar o coral, que era tudo meio vago demais sobre isso. E aí eu comecei a trabalhar com cultivo de coral, né, com manejo de coral, tentando entender o que dava para mexer ou não, trabalhar com impressão 3D. E aí foi isso. Aí eu fui aprovando o primeiro projeto com a Fundação Grupo Boticário em 2018. Aí a gente, com essa minha experiência na empresa, né, na Poitara, o projeto ele já nasce com uma visão meio que empresarial, né? E ele, a hierarquia, com essa estrutura de ter um time de comunicação desde o início, de ter os setores segmentados, a gente foi crescendo, se consolidando. Em 2022, a gente transforma a biofábrica de um projeto em uma startup, e a gente vem nesse processo de consolidar os nossos manejos, consolidar a nossa atuação, fazer com que a conservação seja algo que seja sustentável do ponto de vista ambiental, econômico também, social. E aí, meu amigo, é muita luta, é muito trabalho e respondi de forma muito longa, mas eu vou concluir. Muita perseverança e um pragmatismo em relação a não abandonar o que eu acho que tem que ser feito e lutar pelo que eu acho que tem que ser feito, que é, às vezes eu mesmo me admiro assim, porque é muito complexo, né? Eu imagino as primeiras pessoas que criaram o camarão lá no Japão também, porque é completamente diferente, mas você fazer algo novo é muito desafiador. Talvez seja isso que me mova. Então, é isso. Acabou a live, boa noite para todo mundo aí, né? Mas é isso. Vou responder. A inovação tem o seu preço, né, Rudan? Toda inovação cobra o preço. Então, a gente pode falar, né, Luidinho? A gente está com esse projeto aqui, vamos dizer que é uma coisa parecida com o que o Rudan faz, que é uma paixão. A gente está fazendo um podcast e a gente sabe que não é fácil. Quem ouve algumas vezes, me ouve muito, é Márcia, que a gente troca umas mensagens, uns bate-papo, uns áudios longos, né, Márcia? Uns áudios assim, sabe? Que tem que parar para ouvir. E realmente é uma coisa que, quando você faz com paixão, move muita gente. Eu também sou aquarista já há algum tempo. Comecei na juventude, depois da parada. Quando os meus filhos nasceram, eu já voltei com isso, já tão grande, já nasceu José, e eu estou aqui ainda continuando com a brincadeira, que agora tem José. E demanda tempo para brincar. A brincadeira fica melhor quando vai para o Marinho, né, Rudan? Que aí é melhor ainda. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Ainda não. A turma está chegando aí. Vamos começar, né, nossos temas. E aí, Rudan, vamos começar com aquele tema, né? Fala um pouquinho do histórico desses projetos de recuperação de corais no Brasil e no mundo. Na nossa pré-live, eu conversei com o Rudan, que eu conheci o projeto Coral Vivo aqui na região de Porto Seguro, que é uma coisa muito bonita. Quem for da Bahia tiver a oportunidade de ir, vá lá. Conheci o projeto aí para a biofábrica de corais de Rudan, que eu não tive a honra ainda de conhecer, mas quando eu for para Pernambuco, quero ir conhecer. Né? E aí, o Dante, você começar a falar, na hora que você chegar, na verdade, quando você for falar de biofábrica, fala onde é que fica também, para dar uma localizada da turma, para a turma se chegar e conhecer, tá certo? Fala um pouquinho desses projetos no Brasil e do mundo para a gente, para a turma se situar. Vou começar com a conversa, com a pergunta mais fácil, né? A biofábrica fica em Pernambuco, em Alagoas. A gente atua em Tamandaré, Maragogi e Porto de Galinhas, né? E a gente tem uma série de parceiros, uma rede muito grande de apoiadores e de patrocinadores que fazem a gente conseguir fazer o nosso trabalho. O que eu posso falar sobre o histórico de projeto de recuperação de corais no Brasil, né? No Brasil e no mundo, né? É uma área de atuação muito nova. Então, a gente faz agricultura há 2.000 anos, ou mais, muito mais de 2.000 anos, né? Mais de 5.000 anos que tem cerveja. E a restauração de corais é uma área nova, que vem crescendo a partir da década de 70, que vem começando a fazer os primeiros trabalhos, os primeiros manejos. Existe um dilema científico muito grande
se é uma área que deve ser investida ou não, porque o problema da restauração de corais, o principal fator que prejudica os corais é o branqueamento dos corais. E o branqueamento é provocado pelas mudanças climáticas, né? Sobre o aquecimento da água, dos oceanos. E o aquecimento das águas dos oceanos. E aí, adianta plantar coral se os corais vão morrer se não for revertido o aquecimento global? Enquanto se discute isso, eu estou tentando criar os corais, criar pacotes tecnológicos para manejar eles, né? Antes da biofábrica de corais tinha 1 ou 2 publicações científicas que eu tive acesso sobre algum tipo de manejo de coral. Então é uma área muito nova no mundo inteiro. O Oriente Médio se destaca, países como a Arábia Saudita têm políticas e tem bastante pesquisa nessa área. A Austrália também. Tem algumas iniciativas bem interessantes no Oceano Índico que unem iniciativa privada com iniciativa pública também. Estou fazendo uma revisão sobre esse assunto que eu estou gostando bastante, entendendo, né? Sempre com esse foco de criar mecanismos para a restauração ser sustentável e conseguir se financiar. E aí, quando a gente olha para o Brasil, eu acho que não tenho tanta propriedade para falar de histórico, né? Eu sou mais produtor, mas a gente teve o Laborel, que foi um pesquisador importante francês, que fez o doutorado aqui, e ele mapeou bastante os recifes de corais do Brasil todo, e várias pesquisas a partir dali se baseiam no trabalho dele. Eu mesmo hoje uso muito as referências do livro dele para poder entender algumas coisas, como era o ambiente onde eu trabalho. A gente tem o trabalho da professora Beatriz, do professor Mauro, do CPN, né, do Léo, que, se eu não me engano, em 97, fizeram uma conferência mundial sobre os corais ali em Tamandaré, em Pernambuco, que foi a primeira do gênero. Eles também ajudaram, né, a elaborar a APA Costa dos Corais e foi consolidando essa linha de pesquisa, essa linha de atuação de conservação de recifes de corais, sobretudo. E aí tem uma perspectiva muito importante que diz respeito à restauração ativa, que é o que a biofábrica visa fazer, em recuperar coral, pegar pedaços de coral no chão, fazer mudinhas e plantar, e a recuperação passiva, que foca em áreas de proteção ambiental, que é um manejo muito importante também, que você vai fazendo áreas, e quando você possibilita que essas áreas tenham conectividade, você vai fazendo com que tenha mais vida, mais biodiversidade, e essa fauna, esses peixes, esses recursos naturais, eles vão extravasando de onde é protegido para as áreas adjacentes, gerando benefícios para a sociedade. E dentro desse contexto, o projeto Coral Vivo, eu acho que, sem dúvida, ele é o mais importante, ele é o mais consolidado, né? Então, ele tem aquela base, se não me engano, é a Real da Ajuda, né? Aí na Bahia, trabalha bastante Isso mesmo. Conservação, educação ambiental. Agora vai começar a trabalhar com restauração também, tem vínculo com inúmeras universidades. Sem sombra de dúvida, é uma referência que a Biofábrica de Corais ela olha também. É claro que a gente mantém a nossa agenda própria, com muito foco em desenvolver tecnologia nacional, com muito foco em gerar oportunidade para as comunidades e olhar o que os corais nos dizem, o que os dados nos dizem de uma forma bastante independente também. E aí, para além disso, a gente vê crescendo inúmeras atividades de restauração. Quando a gente fala de restauração ativa, eu me considero percussor no Brasil. Já teve iniciativas que tentaram, que fizeram algum experimento, mas a Biofábrica realmente abraçou a causa da restauração. E aí a gente vê crescendo agora bastante iniciativa, vê começando a ter editais de pesquisa, editais de fomento, como o do BNDES, que teve ano passado, e várias pessoas que trabalham com conservação estão olhando para esse viés da restauração ativa com mais vigor e com mais ímpeto também, até porque o desafio agora é maior. A gente aqui na Costa dos Corais chegamos a ter uma mortalidade de algumas espécies de 95%, que é um desastre, né? E aí, para fechar a resposta, a gente tem iniciativas nesse histórico, né, nesse crescimento, que assim, uma coisa é a conservação aqui no Brasil, né, que a gente tem, por exemplo, Mauro e Bia como destaque, a professora Belinda Leão, lá aí da Bahia também. Aí você vem Projeto Coral Vivo, com esse primeiro projeto de conservação, assim, o Instituto Recifes Costeiros também, como iniciativas
pioneiras ali, vai vindo outras iniciativas de conservação, um projeto Recife Costeiro, entre outros, né? PCR, Projeto de Conservação Recifal. E aí você pega a biofábrica, como trabalhando em restauração, você tem o Carbono 14, você tem a Promar também, na Bahia, você tem o trabalho da Karina Mansey aqui na Paraíba, e você vê várias iniciativas também, vários pesquisadores começando a olhar para essa área, né? Agora, essa semana, eu vi que começou o lançamento do Projeto Coragem de Alagoas, Sergipe também está com iniciativa, então eu acho que é uma área que vai crescer muito e é muito importante. Nós temos 3 mil quilômetros de litoral com coral. Esses corais estão sendo ameaçados por vários impactos, alguns do continente, outros mais globais, e eu imagino os recifes de corais como se fosse uma praça, tá ligado? Os recifes costeiros. A praça precisa de um eletricista, de um jardineiro, de um zelador, de um segurança. Então, a minha briga é para todo Recife de coral, todo Recife costeiro, ter o seu biocuidador, o seu biofabricante, que aí outros projetos vão chamar de outros nomes, jardineiros, os seus biólogos que vão olhar o monitoramento ambiental, que via esse monitoramento vai determinar o que vai plantar ou não. Eu acho que a gente está na frente de um novo ecossistema, de um novo mercado que está surgindo, embora algumas pessoas do setor seja reticente à palavra mercado, mas é uma atividade que não existia e está passando a existir. E a gente tem um problema, às vezes, crônico na Universidade Brasileira, de a gente formar milhares de pessoas e não gerar emprego, e a gente está com uma possibilidade muito concreta. Existem os recifes de corais, fornecem inúmeros serviços ecossistêmicos, existe um contingente de pessoas que estão aptas para trabalhar nisso, precisam ser treinadas para essa área específica, e a gente precisa fazer algo que eu não acho que faz sentido a gente ver um ecossistema desaparecer na nossa frente e não fazer absolutamente nada. Tem que parar de usar petróleo? Tem que fazer a transição energética? Tem, mas não é legal você não tentar fazer nada. Você chega a dar um engasgo na minha garganta, sabe? Então, é isso. Estou continuando respondendo de forma muito longa, mas eu acho que é uma área muito nova e precisa de uma contextualização nas respostas. E aí, se não foi boa também, você me fala que eu vou ajustando aqui e vou organizando, tá bom? E nada, Rodan. Tá? Para mim, você foi bem lúdico para a turma entender o que a gente está querendo passar para você. Na realidade aqui, com eu, Luiz e Rafa, a gente sempre pensa, a gente tenta trazer um conteúdo mais informativo possível, que o exemplo aqui, não só Márcia, como outras pessoas usam esse conteúdo que a gente gera para estudar, tá entendendo? Eu vou pedir para a turma que chegou agora, rapidinho, Luizinho, para a turma que está chegando agora, que nossa audiência está aumentando, para não deixar de curtir a nossa live, compartilhar e se inscrever no nosso canal, que a gente está aqui na batalha para chegar a 1.000 seguidores no YouTube. Tá certo? Pode falar, Luizinho. Pegando o gancho aí do que foi falado, é que, como o Deraldo falou, o que a gente tenta aqui é trazer pessoas que sejam gabaritadas, que saibam do que estão falando, né? Graças a Deus, até hoje, 100% das pessoas que vieram para o podcast são pessoas que são extremamente respeitadas no meio. E também a gente usa esse podcast não somente como forma de difundir a informação correta, né? Mas como também uma forma de combater, né, aqueles 171 que existem no mercado, que a gente sabe que tem muita gente que vende ilusão. Então, por isso que a gente sempre tem muito cuidado, né, nas pessoas que a gente traz para cá. Claro que no futuro a gente pode errar em um convidado ou outro, mas graças a Deus até hoje, né, a gente sempre trouxe pessoas que são muito bem conceituadas, e não é à toa que Rodan está aqui novamente. Então, só para ilustrar um pouquinho o que o Rodan falou, eu falei do coral vivo. E um pouco que eu conheço da Biofábrica, que eu fui dar uma olhada no site, que eu já bati papo com o Rodan, já assisti live com o Rodan, que ele fez o Aquabio o ano todo, esse ano, se eu não me engano. E eu mandei mensagem logo depois, você vai vir para falar desse assunto para a gente no podcast.
É ele na hora, estou à sua disposição. E aí vem sempre nos momentos que Deus permite trazer as pessoas. São projetos com finalidades diferentes, pelo que eu conheci do Coral Vivo e pelo que eu conheci da Biofábrica, marcam sempre com o mesmo intuito, que é fazer a questão da educação ambiental. E que usam o turismo como uma vertente para conseguir atingir o público. E eu acho assim, o turismo, o Brasil com mais de 3 mil quilômetros de costa, a gente tem uma pegada, um apelo turístico muito grande, sempre teve, todo mundo explora. E por que não explorar isso de uma forma que beneficie o ambiente? Está entendendo? Eu acho que a maior diferencial da Biofábrica e da Coral Vivo é usar o turismo para fazer educação ambiental. Um atrativo como é. E as fotos que o Rudan mandou para mim e que eu vi no Instagram, fiquei assim, morrendo de vontade de ir estar lá fazendo o que a Biofábrica está fazendo, mostrando na prática o que eles fazem. E deve ser muito gostoso, porque numa água transparente daquela, gostosa, uma temperatura gostosa, no mar, hein, Luizinho? Com aquele sol, você mergulhando, observando a natureza. Então, acho que tem uma pegada totalmente diferente, que eu acho que, assim... Uma geladinha. A questão da gente aqui hoje é deixar quem estiver assistindo aqui, que vai assistir depois, com vontade de ir fazer uma visita à Biofábrica de Corais. Agora, Rudan é muito besta não, hein, Dedé? Oi? Fui trabalhar logo em Porto de Galinhas. Rapaz! Espertinho. Destino. Então, o vídeo, ele mandou para mim no domingo. Vocês não veem eu postar vídeo no domingo, que o domingo deu foca. Só que aí Rudan estava na praia domingo, eu disse, Rudan, cadê o vídeo? Peraí que eu vou fazer. Ele parou, fez, ele já tinha mandado algumas coisas, ele estava lá, mandou aquele vídeo na hora. Na hora que ele mandou, não deu meia hora. Você tem que editar o vídeo para postar, porque eu não posso perder o vídeo de Rudan. E ele ainda sacaneou assim, ei, bote um filtro aí para dar uma disfarçada. Esse filtro de quê, homem? Relaxe. Aí eu mandei o vídeo, tá lá, mais de 1.000 visualizações no Instagram. O plano de fundo já é muito melhor do que qualquer filtro. Não, e olha que ele não quis, eu acho que ele segurou, ele acabou não fazendo pano de fundo do mar, que eu acho que a claridade podia atrapalhar a gravação, e eu acho que ele se ligou nisso. E eu acho que realmente daria interferência cada claridade em excesso. Mas ficou muito legal. A turma gostou. Mais de 1.000 e poucas visualizações o vídeo do rapaz. Eu olhei assim, rapaz, e olha que o homem não gosta de estar fazendo essas coisas, tá entendendo? Imagine se ele gostasse. Imagine, Luiz, aí, ó, 1.400 visualizações. Tá vendo? Bom, é bom. Mas bora seguir nosso baile aqui, né, Luiz? Vamos. Cuide, Ravi. Muita coisa para dizer para vocês. Muita informação. Rudan, a gente falou um pouquinho aí dos projetos, mas quais são os tipos de projetos existentes hoje no Brasil? A gente sabe que tem várias pegadas, linhas de trabalho dos projetos. Fala um pouquinho para a turma aí. Eu acho que, assim, né, uma pergunta simples, mas uma pergunta difícil, também é uma frase que eu uso sempre. Acho que tem basicamente 2 tipos de projeto. Projeto focado em restauração ativa, né, que é o que a Biofábrica faz, e outros fazem, o Zé Pescador aí que eu falei do Carbono 14, Carina, e tem um mais focado em restauração passiva, que está focado em desenvolvimento de áreas de proteção ambiental e o próprio ambiente criar resiliência, né, onde envolve um monte de trabalho de monitoramento ambiental e tal. Mas hoje isso está ficando um pouco misto, porque o que eu vejo é todo mundo focando em usar múltiplas estratégias para fomentar a recuperação ambiental, resiliência ambiental, que também são termos que estão se discutindo muito agora de qual é a terminologia mais adequada, porque uma terminologia direciona para você fazer o ecossistema voltar a ser o que era 100% antigamente, outra direciona para ele recuperar a capacidade funcional dele, que é fornecer os serviços ecossistêmicos que ele dá, isso é mais importante. Então, é uma discussão muito técnica, assim, que eu acho que não faz tanto sentido no ambiente dessa live. Nem sei se eu sou a pessoa mais propícia, mais indicada para estar falando isso, mas eu acho que, em geral, a gente tem esses 2 focos e hoje está indo para um caminho de todo mundo tentar entender qual é a ferramenta mais adequada
para uma dada solução, e a restauração ativa ela vem crescendo, ela vem recebendo mais atenção nos últimos meses, sem dúvida nenhuma. Não posso falar nos últimos anos, mas nos últimos meses, com certeza absoluta. Rapaz, eu acho que foi uma sacada muito grande de vocês, essa questão da recuperação, que é uma coisa ativa. Você não espera o coral, né, questão meio natural, ele fazer a recuperação. Você está provocando. E eu acho que, além da vertente de você buscar essa recuperação natural ali, né, que você faz, entre aspas, um repovoamento do ambiente, né, que pelo que eu vi seria nessa intenção de recuperar, você ainda tem um arcabouço que eu não sei se a biofábrica vai nessa linha, de estar fornecendo isso para o aquarismo marinho, onde vai travar a exploração disso no ambiente, né? Que o pessoal já não vai retirar. Porque se você for essa vertente, eu não sei se aí você pode estar tirando essa dúvida minha, só o pessoal não ir retirar no ambiente já vale a pena. Né? Hoje no Brasil é proibido, né, a extração de coral, até onde eu sei, para o aquarismo. Sim. É a espécie ameaçada e tal, não pode de jeito nenhum. Eu não tenho esse foco, não, embora eu seja aquarista. Seja aquarista, sim, né? Eu era aquarista quando era adolescente. Quando eu comecei a trabalhar, eu não tive mais aquário. Então já tem mais de 20 anos, vai ter uns 16 anos já que eu não sou, não, por aí, 18 anos que eu não sou, que eu não tenho mais nenhum aquário, né? Mas eu aprendi a maioria das coisas que eu sei, lidando ali com os peixes. No mundo ideal que eu imagino de forma utópica, assim, pode-se dizer, a gente vai criar coral para múltiplas finalidades, sendo a principal restaurar. Mas você vai plantar coral para fazer o pescador ter peixe para ele poder viver a vida dele ali dentro da normalidade dele. Você vai plantar coral para você fazer o turismo funcionar de uma forma que não degrade o ambiente. Aí um ponto muito importante é que na história da biofábrica, de 2017, quando eu tive a primeira licença, 2018, quando eu obtive o primeiro recurso financeiro no segundo semestre, né, de 2018, até 2021, o que eu fiz foi padronizar o método, mais ou menos, entender como que eu cultivaria os corais. Então, desenvolver o dispositivo, que hoje é uma patente, que a gente licenciou, uma patente não, duas, que a gente licenciou pela universidade, que é algo que eu fico muito feliz, né, porque a gente desenvolveu uma tecnologia na época do doutorado, essa tecnologia virou uma patente que agora a gente está fazendo o processo de licenciamento. Então, conhecimento técnico-científico da universidade, né? Que a gente que é da área produtiva tem muita questão do artigo, do conhecimento ficar numa prateleira, que é a linguagem que a gente vê o mercado falando. Agora tem uma patente que está licenciada e o próximo passo é eu pagar royalties para a universidade. Então, imagina num futuro ideal, a gente está plantando coral e a universidade está recebendo por isso e multiplica isso por 30 mil alunos que eu tenho na universidade, e não vou falar 30 mil, mas sei lá, 500 pagando, fazendo a universidade receber royalties, e aí a gente não está tendo problemas como a gente vê de não ter dinheiro para honrar os contratos até o final do ano. Então eu acho bacana, isso me deixa muito acalentado, pode-se dizer assim, né? A gente está construindo algo novo, e quando a gente começou essa história de patente, tudo, os processos eles nem eram tão definidos, né, lá para 2019. Hoje eu acho que eu sou a 10ª iniciativa, parece que está conseguindo licenciar. Então é uma perspectiva nova que se abre. Em relação à restauração e o nosso impacto, né, em 2022 eu me mudaria para Mossoró por causa da Bioartemia, né, em 2021. E aí a gente foi muito incentivado a montar startup pelos nossos patrocinadores para desenvolver modelos sustentáveis, né? Ou focar em tentar desenvolver modelos para dar sustentabilidade à conservação, que é o que a gente vem fazendo desde 2022. E, cara, eu sou pesquisador, né? Ou era, não sei. Mas, assim, eu tenho alguns artigos, sei lá, 30, 40, nem sei quantos eu tenho, não ligo tanto para isso. Mas isso tem um grau de complexidade. Você fazer um produto é completamente diferente com base técnica, sabe? Porque o artigo ali, alguém pode aprovar ou não, vai ver a estatística se está correta ou não. Agora, como é que você pega aquela informação que você poderia ter publicado ou não e faz ela funcionar
de uma forma como um produto, consegue precificar ela, consegue determinar os custos dela, consegue dar escala para ela estar funcionando. Isso é difícil. E isso é o maior investimento que a gente vem fazendo, né? Transformar esse conhecimento técnico em produto/processo, que é uma coisa completamente desafiadora. Eu estava fazendo algumas reuniões hoje com o pessoal da Bahia, lá de Feira de Santana, se não me engano, uma empresa que dá suporte a gente. Hoje eu tava maluco, cara. A hora que a gente começou a conversar aqui, eu tava doido da cabeça, mas organizando o processo. E aí, dentro dessa história da biofábrica, até 2024, a gente começou a escalar o nosso método de plantar coral. Tinha as fazendas, as coisas mais lindas ali e tal. Teve o branqueamento de coral, um evento muito frustrante para mim, porque eu me reuni com muitas autoridades, muita gente, tentei engajar pessoas para tentar montar um plano de contingência, sem sucesso. Perdemos ali 100% do que nós tínhamos de bebê, pode-se dizer assim, porque coralzinho pequenininho, e o que nós tínhamos que não era bebê, a gente conseguiu fazer sobreviver mais ou menos 20% cuidando do coral, sombreando, mudando de lugar, tirando o sedimento de cima, com o apoio do Instituto Neo Energia, e agora com o apoio do Instituto Neo Energia, que é um parceiro assim de primeira mão nossa, com o apoio de outros patrocinadores, da SEMAS, do governo do estado aqui de Pernambuco, a gente vem desenvolvendo métodos de aumentar a biomassa desses corais, para a gente poder começar a recuperar as populações genéticas também. Eu olho muito para arranjo produtivo local, então o Daniel Lanza, que com certeza vocês conhecem, está ajudando a gente a fazer o mapeamento genético dos corais que são remanescentes, para a gente entender por que aquele indivíduo sobreviveu ou por que aquele outro morreu. Então a gente fez esse trabalho em conjunto, e a gente está, assim que a gente conseguir recuperando essa nossa população de corais, que a gente teve 20% de sobrevivência, no ambiente natural não chegou a 95% de sobrevivência, ou seja, 4 vezes mais quando a gente cultivou. A gente vai começar a fazer um trabalho de ir repovoando onde tinha os corais, né? A gente tem uma licença ambiental dada pela CPRH, que foi a primeira do estado aqui em Pernambuco, que é algo que eu me orgulho muito. E aí a gente vai, com nossos parceiros, começar a plantar coral nesses lugares e vendo o crescimento desses corais e vendo como eles se comportam. E quem quiser trabalhar com a gente, algum pesquisador quiser fazer alguma parceria, entender o trabalho, colaborar, a gente está aberto também, e eu espero conseguir dar escala nesse trabalho com a ajuda de parceiros, assim, que sou muito grato, como a CVC. Eu falei de vários parceiros nesse momento, né, que eu falei do branqueamento, porque eles foram importantes e são importantes demais para a gente seguir. E fique à vontade, Hilda, pode falar desses parceiros mesmo. Então, assim, é importante conhecer quem ajuda a gente, quem apoia o nosso trabalho, quem investe no nosso trabalho, ainda mais quando você faz uma coisa muito nova, como eu faço. E, historicamente, eu sou do mercado produtivo, vim do mercado de aquarismo, que a maioria dos players me conhece desde que eu sou criança, assim, com 18, 19 anos, né, adolescente, quando entrei na faculdade, comecei nos congressos. Vim me consolidando no mercado do camarão, sendo reconhecido, né, pelo trabalho que a gente fez na Bioartemia, que é a primeira linha de alimentos para a avicultura de camarão no Brasil. Imagina uma discussão dessa igual a do Trump. Ele pode até taxar 50%, ou pode até ter reciprocidade de taxar a ração que vem de lá, que a Zegler, eu acho que vem de lá, por exemplo. A LHF também, que é da Epicor, também vem de lá. Em 2018, o Brasil teria risco de o mercado do camarão não ter fornecedor, não ter produto. Mas de 2018 para cá, graças a esse trabalho que a gente fez também no meu doutorado, muda, né? Então, eu olho muito para essa questão de desenvolvimento e tal. E aí eu não sei se eu me perdi na finalização da resposta, mas eu acho que é um pouco esse direcionamento de como a gente acredita que as coisas devem ser feitas também e como a gente vai direcionando o nosso trabalho, sabe? Ao microfone, Dedé. Toda vez ele se emociona, Rudão. Toda vez é isso. Mas é porque eu quero de José, que José está aprontando aqui na cozinha, aí eu estou desligando o microfone. Aí, ó, gritando.
Mas você não se perdeu, não. Eu acho que você só antecipou. E aí eu ia dizer a você, nesse ponto aqui, né? E nesse contexto que é a Biofábrica de Corais, de você falar de quem você tem apoio, quais são as empresas que ali apoiam o projeto. E, assim, uma coisa que eu não queria deixar passar, o pessoal esquece a importância do coral, né? Que é a base alimentar de toda a cadeia aquática dos oceanos, está no coral, né? Estão nos corais. Então, a turma esquece que quando começa a ter essa questão do branqueamento e outras coisas que você vai estar falando aqui na nossa live, o quanto isso impacta no fornecimento de alimento que vem da pesca extrativa, que vem do mar, para a população mundial, né? Que é uma coisa que está acontecendo e que vai atrapalhar e vai impactar diretamente. Mas voltando aqui para o contexto da Biofábrica de Corais, que você já falou alguma coisa, só para deixar mais a turma centrada no que é realmente a Biofábrica de Corais, e quem sabe é o meu corte, né, Luiz? O meu corte da live, para eu ajudar a também estar divulgando o projeto de vocês, que eu acho que vai ser nesse, então pode caprichar, Rodan, falando da Biofábrica para eu fazer o corte. A pressão aí. Bom, a Biofábrica é uma startup de restauração de ecossistema recifais. A gente tem um foco em desenvolver ferramentas biotecnológicas a partir de uma perspectiva multidisciplinar. Eu não sei quantos colaboradores eu tenho na Biofábrica hoje, eu acho que é 23, 24, varia, mas é mais de 20 em 4 locais de atuação e focado em desenvolver oportunidades econômicas nos lugares onde a gente está inserido, que a gente vai chegar lá, não chegamos ainda, mas eu tenho certeza que a gente vai chegar. E a gente começou a imaginar, a gente quando começou a criar coral era uma coisa impossível, a gente não conseguiria. E a gente cada vez vem avançando cada vez mais. Aí teve o branqueamento, morreria tudo, não morreu tudo. Ficou ali a esperança da gente continuar nosso trabalho. E assim por diante. Então, a Biofábrica de Corais ela vai ajudar a desenvolver várias tecnologias. Essas tecnologias elas são co-construídas por diferentes setores, por engenheiros de pesca como a gente, mas também por engenheiros mecânicos, engenheiro de automação, designers, comunicadores, engenheiros de produção, administradores, biólogos, entre outras profissões que se conectam com o nosso trabalho, né? E a gente pode estar citando. E dentro dessa perspectiva, a gente vai desenvolvendo inúmeros produtos e processos que no mundo ideal a gente vai fazendo que pessoas que saibam fazer, tenham uma dada habilidade como pescar ou velejar ou qualquer outra coisa, ela possa ir migrando de uma atividade econômica tradicional que às vezes pode ser depreciativa ou impactar o ambiente negativamente, para uma atividade que seja regenerativa, né? Que é uma tendência nova de economia regenerativa, tem até o plano aqui estadual que é chamado Permeia também, que foca em economia regenerativa, e eu peço uma licença, né? De dizer que a gente está construindo um processo e a gente está fazendo algo novo. Então, às vezes eu sinto a Biofábrica de Corais extremamente pressionada, extremamente cobrada, como se eu tivesse que resolver, eu tivesse a responsabilidade de resolver todo o problema do branqueamento dos corais no Brasil, quando eu tenho uma iniciativa que tem 3 anos, sabe? Não tem 4 anos completo ainda. Mas a gente está com muita responsabilidade trabalhando e tentando desenvolver essas soluções, trabalhando com bastante altivez e compromisso também. Tanto é que domingo, né, foi a hora que eu te mandei a live, eu estava lá na praia trabalhando. Mas é isso. Eu trabalho na praia. Então, ele faz aquele trabalho que todo mundo quer fazer, trabalhar na praia. Meu escritório é na praia, Charlie Brown. Olha aí, para quem gostava de Charlie Brown. Deixa eu só trazer aqui o comentário da Márcia. Ela falou assim: eu fiz um pouco de mergulho e é um mundo surreal que tem que ser preservado. Não dá nem para vontade de sair de lá. Aí outro comentário. Nossa, estou viajando na conversa aqui. Uau! Ele é guerreiro. Aí ela está dizendo, acho que eu quero um trabalho desse. Márcia, falta pouco. Você mora em frente à praia, irmã. Você só precisa
começar a levar esse projeto de Rudão para o Guaibim. Ou para o Morro de São Paulo, que está no outro lado de onde você mora, que é onde tem um bocado de coral. Ou eu na região de Boipeba, que também tem uns locais lindos também. Eu já estava aqui, quando ele estava falando, colocando um parceiro, ele disse, deixa eu ganhar na Mega Sena, que eu vou trazer esse projeto para Boipeba, e vou realizar meu sonho, que é morar no meu paraíso, que é Boipeba, lá na frente da praia, se mergulhando todo dia, olhando os coralzinhos, os peixinhos. Não é nada você, né? Oi? Não quer nada você, né? Oh, velho, trabalhar com isso É trabalhoso, viu? sonho. É. Está no mar, mergulhando, na praia. Quem vê close não vê corre, viu, Deraldo? Se ligue, quem vê close não vê corre. Sei. Calma, que eu sei que não é fácil, tudo é flores. Eu estou dizendo que eu estaria fazendo uma coisa que é mergulhar, que eu gosto. E eu sei, pelas fotos que eu vi, pelas algumas outras coisas que eu pesquisei no site deles, o trabalho não é fácil. Entendeu? Não é. Isso aí eu sei que não é fácil. Eu entro um pouco aqui. Eu vou te cortar aqui. Eu entro um pouco na água, sabe? Porque o trabalho administrativo, financeiro ali, gerencial, ele às vezes consome bastante. Eu entro menos do que eu gostaria, mas sempre que precisam de mim, eu tô. Onde eu for preciso, qualquer dia. Só falar, preciso de você, vem aqui, aí eu vou. Mas vou menos do que eu gostaria. Mas é um trabalho pesado, cara. Porque a pessoa fica ali na hora da maré e às vezes fica 6 horas trabalhando, né? Às vezes até mais, entre o que está na água, a preparação e o pós-operação. E aí você falou da foto algumas vezes, das imagens. A gente pode aproveitar aqui para parabenizar o Felipe Cadena, Felipe com I. Ele tem um Instagram lá e ele faz vários trabalhos. Alda, se puder, me fala o Instagram dele aí, para eu botar aqui para a turma ver. @Felipe Cadena. Ele faz um trabalho com C. Ele faz um trabalho bem legal, ele é diferenciado. Já achei aqui. Meu irmão, vamos fazer o merchan de Felipe agora. Deixa eu retirar aqui, pausar aqui e fazer o merchan do Felipe. Rapaz, vou aproveitar que o Dedé gosta de mergulhar, vou comprar um barco de pesca de lagosta, botar Dedé para mergulhar para mim. O Instagram do Felipe aí, vou botar daqui a pouco lá, Felipe Cadena. É isso. O cara é fera, ó, as fotos. E ele faz uns documentários, ele faz uns vídeos explicando sobre os animais, ele é desenrolado. Irmão, você mandou uma foto de um coral, ó aqui, lado esquerdo. Ó, tá a foto da tartaruga aqui. Ele mandou a foto de uma coral. Meu irmão, que foto é aquela? Mas qual foi? Deixa eu ver aqui na nossa conversa. Vou buscar aqui na nossa conversa mesmo, que você mandou as fotos. Vê se eu mostro aqui para a turma. Vê se eu compartilho aqui com a turma. É que eu não baixei, mas dá para mandei no grupo, não foi? Dá para eu compartilhar aqui. No WhatsApp aqui. Para a turma ver. Ó a foto. Essa aqui foi uma. Tá vendo aí vocês? Estão vendo, né? Tô vendo, é tudo foto do Felipe aí. Se não for do Clebinho, se não for do Felipe, é do Clebinho a foto. Aí, fala um pouquinho, Clebinho, já que tá mostrando. Aí a gente tem uma jangadinha que a gente faz as operações de plantio de coral nela, mas hoje em Porto as operações são majoritariamente quando tem uma operação de turismo, né? Que no caso do nosso contexto de turismo regenerativo, o turista chega em Porto, um parceiro nosso chamado Point recebe esse turista, explica para ele o nosso trabalho, o que a gente faz junto com os bioanfitriões, que são pessoas da comunidade lá que explicam o trabalho para o turista, né? Aí são os turistas, né? Aí já são os turistas, e aí é o Clebinho. E aí a gente faz o traslado de jangada, a pessoa depois visita a nossa equipa, visita a nossa fazenda, e na volta ela ajuda a gente a fazer o plantio do coral na nossa estruturazinha aí.
e depois a gente, dependendo do horário, leva a pessoa lá na fazenda de novo para deixar a mesa, ou não, ela vai embora. Depende do horário e da maré. Mas, de forma muito resumida, essa é a nossa experiência. Ela tem 4 variações. Uma que você visita só a área que a gente planta, o coral, mas a gente não vai na piscina. Outra que a gente Aqui é uma das áreas, né? Isso, aí é onde está a nossa fazendinha aí. A gente Essa chama aqui, de né? a gente chama de fazenda. Tá um pouco diferente, o berçário não é mais esse. Aí a gente tá ouvindo o bebê chorando aqui, a minha filhinha chorando. Aqui também o meu chorou da estante. Olha o Então homem aí, ó. Aí a gente pesando um lote, né, que a gente vê quanto tem no início e no final do processo para acompanhar o desempenho produtivo dele. Essa foto aqui que ele tirou foi Clebinho, inclusive. E aí é isso. Quando eu vi essa foto, velho, aí eu perguntei ao meu filho Braz aqui, mostrando a outra foto que você tinha me mandado, aí ele, não, meu pai, usa essa aqui que vai combinar com a foto do coral de baixo. Quando eu vi, essa foto, eu me apaixonei. Eu disse, essa aqui é a foto de botar no celular. Então, essa foto aí é nosso cultivo ele tem 3 fases, né? A gente pega o coral, bota nas mesas de cultivo e depois a gente bota ali nessas pedras aí. E depois essas pedras é o que a gente devolve para a natureza. Então a gente chegou a ter, eu acho que eu não sei, eu sempre confundo o número, não sei se é 140 ou 200 pedras dessa apta a ser devolvida para a natureza. Dessas 140 pedras que nós tínhamos, as que eram mais velhas sobreviveram, que hoje está em torno de 30 pedras, né? Os 20% que eu disse. E essas que eram mais novinhas, a gente perdeu. Elas morreram com o branqueamento. Então, os nossos corais que eram maiores, eles conseguiram passar pelo evento. Os menores, não. Então, a gente deu um azar, de certa forma, e uma falta de input financeiro também, que quando a gente estava escalando a nossa produção de coral, um N muito significativo, eles eram muito novos ali, a gente não conseguiu manejar eles de forma hábil o suficiente para não perder no branqueamento os mais novos. Mas aí era uma coisa que, cara, muito emocionante, assim, cavalo marinho andando já aí, vários peixes interessantes, bem legal. Mas já a gente recupera essa população e multiplica ela. Uma vez, eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver, né? Quando eu estava lá no ensino médio, aí aula de literatura, eu estudava numa escola legal, e aí o professor fazia uma provocação para o vestibular, se Camões devia ter salvado o livro, a mulher, quem ele salvava, se era o livro, se era a mulher, e fazia os alunos pensarem, né? Porque ele teve aquele naufrágio do barco lá que ele estava, e tinha aquele livro lá, que eu não me lembro agora o nome, que o principal livro lá da literatura portuguesa, entre salvar o livro e a esposa dele, a namorada dele, ele salvou o livro e tal. Cara, eu digo para você, isso ficou na minha cabeça alguns dias ou algum tempo, sei lá, que esse professor falou, que era não sei o quê, que faria no lugar, tal, aquela provocação com a turma, e hoje eu falo com toda a segurança do mundo, assim, que primeiro que uma vida, nada vale uma vida, né? Mas para além disso, assim, tudo que a gente aprende, cara, e faz uma vez, esqueça. Você faz a segunda, terceira, milésima vez, quantas vezes for preciso. Então, quem tem capacidade de fazer qualquer coisa uma vez, a tendência é sempre o cenário ir piorando, porque tudo na vida vai tendo competição e vai ficando mais difícil você conseguir executar, seja uma condição ambiental ou qualquer outra coisa de mercado mesmo. Mas quem faz uma vez, faz 1 milhão de vezes, então ninguém precisa ter medo ou ter nenhum tipo de insegurança, assim, que a gente sempre vai conseguir lograr êxito, né? Agora você tem que ser atento, né? Você não pode ficar fazendo a mesma coisa sem parar. Você tem que prestar. O princípio é o mesmo, mas você tem que se adaptar. Igual criar camarão, né, cara? A gente bota ali um camarão no viveiro e é um detalhe que muda se você tem que despescar hoje ou amanhã, você vai alimentar ou não vai alimentar, que é o básico, ou vai trocar aquela água. É esse olhar, né, que a gente tem que ter para as coisas que a gente faz. Agora, Ruda, essa pergunta aí que o professor fez, a resposta depende do dia, né? Que o cara vai salvar. Depende do dia. É complexo.
E tem aquele dia que Aqui tem um dia difícil, que né? você prefere você mesmo se afogar, né? Abraçar no livro e nadar para baixo. Exato. Se pendura numa pedra, marca aqui no pescoço e, ó, vou descer, tchau. Não, obrigado pelo problema. Mas hoje tem a cervejinha gelada, né? O cara não precisa mais se amarrar na pedra para descer. O cara para no barzinho da esquina ali, toma uma geladinha e Não, mas tranquilo. se o cara abrir em casa, pode ter reclamação. Se o cara sair para tomar cervejinha, também pode ter reclamação. O negócio é difícil, viu? Aí É é por isso melhor que a gente sair. depende do dia. É melhor sair. É melhor você sair. Toma a sua cerveja, que já vai estar reclamação. Aí depois você chega e dorme. Tem Não sofá, é? tem sofá, Se reclamar, vai entrar aqui, vai sair aqui e tá tudo certo. tem sofá aí? Tem. Ah, então Já tá fica no organizado. sofá. Então tá organizado. Seu barco é o seu sofá. Sofá Então, grandão. Luiz, tem um parceiro nosso que acabou de chegar aqui dando uma boa noite, que a Olha aí. receita dele é essa. Vai pro bar, toma uma cervejinha, dá uma relaxada, né, Tuan? E aí volta com tudo depois. Seja bem-vindo, meu irmão. Felipe Cadena, produtor de conteúdo digital em Porto de Galinhas, fotos e filmes de mergulho, biologia, esporte, gastronomia, turismo e hotelaria. Depois só dar uma seguida nele aí no Instagram, dá uma olhada, muita coisa boa. E eu não posso deixar de estar falando também, para vocês não deixarem de vocês seguirem Rudan Fernandes e a Biofábrica de Corais. Tem muita coisa legal. A Biofábrica, vou aproveitar aqui já mostrar a Biofábrica para vocês rapidamente, para a gente seguir nosso bate-papo, já que eu já estou aqui mostrando, né, Rudan? Já aproveita, já mostra, e a gente vai mudar aqui o nosso formato para a turma. Deixa eu ver. Eita, tem hora que me bata aqui nos formatos. Dá uma olhada aí, Rudan. Explica o pessoal aí um pouquinho. Rapaz, eu sou ruim demais com esse negócio de Instagram aí. Eu tenho um, mas eu não sei nem usar. Vou explicar o que aí, ó. É o nosso Não, Instagram. mas explicar o que você está vendo aí, as imagens, né? Ah, legal. Eu vou explicar aí. Tem eu com cara de maluco aqui embaixo, que foi o vídeo da divulgação da live, mas vai para cima que é o mais importante. Vai para cima aí, vai para cima aí. Esse primeiro quadradinho aqui é legal, essa foto. Essa foto ela representa um passo. Esse ano foi um ano muito importante para a Biofábrica, tem sido, né? Já falei da questão do licenciamento, das patentes, falei do CPRH, falei da licença ambiental, né? Falei que a gente teve o nosso primeiro artigo científico publicado esse ano, né? Com uma área aderente à nutrição, focada ali no zinco. E aí é de umas notícias importantes também, nossa, a gente teve o selo verde esse ano, que é um selo ambiental aqui do estado de Pernambuco, e a partir desse ano, a gente é uma iniciativa endossada pela ONU, né, pela década do oceano. A ONU, ela promove décadas para ações estratégicas, então, a década do oceano, a década da restauração, e nesse ano a Biofábrica recebeu o endosso da ONU para o seu programa de restauração, para as atividades que a gente faz. Então, isso é muito legal. A gente faz parte de um dos capítulos, né, dos 10 objetivos desse oceano, e aí a gente faz bastante reunião com eles, inclusive essa semana teve uma, e vai aprendendo o trabalho, vai aprendendo sobre boas práticas, vai aprendendo também sobre um alinhamento estratégico global, uma fonte também de buscar parcerias e integração com o nosso trabalho, e é uma chancela do nosso trabalho também, né, que vai consolidando, né, a nossa reputação, nossa jornada aqui. Esse ano faz 10 anos, né, porque eu me mudei de São Paulo para Pernambuco em 2015, 2 anos trabalhando basicamente com Artêmio, porque eu não tinha licença ambiental nenhuma, aí a licença ambiental, aí a finalização do doutorado, né, que nem foi meu doutorado, foi uma área. Meu doutorado efetivamente foi com Artêmia, né? Então, a consolidação dos processos, né, e finalização dos projetos que eu tinha durante o doutorado, a Biofábrica virar uma startup, e eu vou te falar uma coisa, o tempo está voando, é muita coisa que acontece, e parece que foi ontem que tudo isso começou. E aí eu não tenho oportunidade de falar muita coisa das postagens, porque eu não acompanho tanto o Instagram, eu não sou muito
arcaico ainda. Por exemplo, agora aqui eu estou vendo o manejo de manutenção, isso é legal. Esse trabalho é muito importante de você manejar as colônias, limpar os corais. É um trabalho que é feito todo dia pelo time de Porto de Galinhas, em Maragogi com uma frequência menor e Tamandaré com uma frequência menor, por questões logísticas, assim, mas é um trabalho essencial. O ambiente ele vem sendo cada vez mais afetado, né, pelo branqueamento, por sedimento, construção litoral de Pernambuco tá praticamente não tem mais praia livre, né? E aí esse trabalho que o time faz, ele é fenomenal ali de manter os nossos corais limpos e tudo mais. Nesse contexto que vocês estão vendo esse vídeo aqui, ele, embora aquela foto seja uma foto do manejo de limpeza dos corais, isso aqui é uma operação turística que a gente faz em parceria com a Porto Point, que no caso é uma operação chamada imersão oceânica, onde a pessoa faz aquele manejo todo que eu falei, mas o trajeto ele é feito de cilindro, conduzido por instrutores de mergulho, eles veem o que a gente faz lá, é bem legal. Aí eu acho que é a Alexa que está fazendo esse manejo, e eu acho que aí é o Gabriel. Então a gente vai lá, passa uma escovinha, limpa, tira a sujeirinha que tem nos corais para fazer eles crescerem, né, e continuar crescendo. Aí é o Gui, eu acho que é o Pedro, que está fazendo esse trabalho, e é bem legal. É bem legal. Quem faz gosta, assim, sabe? É bem interessante. É bem imersivo, né? Aí a Maria Gabriela, aí é o dia que a gente ganhou o selo verde, né, do governo do estado. Então aí a Carol e a Maria Gabriela, minha esposa é a Carol, e a Maria Gabriela é a pessoa responsável pela restauração, a head de restauração. Aí eu tô alinhadozinho, né, com uma roupazinha diferente. Tem uma foto ali do lado interessante. A foto do lado dessa postagem aí. Aí é a cerimônia com a governadora aqui do estado, dando esse selo pra gente. E a reportagem, né? Tira esse, fecha aí pra gente, para mostrar a foto do lado. Aqui, ó, essa foto do verdezinho. Em cima. Aí do lado, isso aí, é bem legal. Isso aí foi bem legal. Isso aí foi uma ação que a gente fez com vários parceiros nossos. O Pedroca, da Cia do Lazer, que também é um parceiro operacional, o Beto, da Gaiteiro, o Romero, a Agência Municipal de Meio Ambiente, e se eu estiver esquecendo alguém aqui agora, o Ícaro, pô, também, vários outros parceiros, se eu estiver esquecendo alguém aqui, pelo amor de Deus, me perdoa, mas foi uma ação que a gente fez, com ecoassociados também, de mostrando vários ecossistemas, várias questões relacionadas ao meio ambiente para crianças lá de Porto de Galinhas, eu acho que devia ter umas 50 crianças aí nesse dia, e isso representa uma ação que a gente fez em junho, né? Que a gente impactou mais ou menos 5 mil crianças em Pojuca em junho. Fomos em 23 escolas. Aí vamos continuar com esse trabalho agora no segundo semestre, em mais municípios do Litoral Sul, com destaque para o apoio que a gente tem recebido da Instituto Neoenergia para executar essas ações aí, que é fundamental. E a ideia agora é a gente expandir e estar levando mais um pouco de cultura oceânica e a importância dos corais para as crianças. Porque, assim, cara, às vezes a gente fala de coral, fala de um dado assunto, mas a pessoa não sabe nem o que a gente está falando, então como é que ela vai se preocupar com aquilo? Então a gente tem que reconhecer que a gente tem uma causa importante, mas é uma causa que não é reconhecida. E se você não leva aquilo para as pessoas, elas não vão te ajudar ou lutar para aquela causa merecer uma atenção. Então é um trabalho muito importante, e quando você faz isso, você consegue ter apoiadores, né? E esses apoiadores vão evitar que a transição energética, por exemplo, seja mais lenta do que ela está sendo, que resíduos cheguem a um mar com maior velocidade do que está chegando, e assim você vai criando uma rede, né, que vai se preocupando com esse assunto. Isso serve para tudo. Todo mundo precisa educar, educar é uma palavra muito forte, né, mas sensibilizar a população sobre assuntos que são estratégicos e que são importantes, sabe? Cansei. Então, eu acho que deu para dar um gostinho, né, do projeto Biofábrica de Corais. Eu acho que é uma função nossa, né, Luiz? Já que Rudão Cabra parceiro com a gente, sempre está disponível com a gente, seja aqui, seja na Canacan, nas entrevistas. E
um projeto muito lindo, muito bonito mesmo, de estar mostrando essa educação ambiental. E você vê que não fica só ali, ele está expandindo essa questão da educação ambiental para outros níveis, junto com os parceiros dele. Então, diante desse contexto, Rudan, quais são as espécies mais importantes, quais vocês utilizam no projeto? Que você mostrou algumas, mas bora ter mais um fim didático, mostrar para essa turma quais são as espécies que vocês têm trabalhado. Bom, a principal espécie que a gente trabalha é aquela que você postou a foto que você adorou lá, que é o coral de fogo. Essa é a nossa principal, a espécie que eu considero mais importante, porque ela é um coral ramificado e ela tem uma estrutura tridimensional, 3D ali, que dá abrigo para peixe, para outros organismos. Se eu não me engano, até 70 espécies de peixe e outros animais estão associados a essa espécie, tá? Então, ela é a mais importante. Isso é complexo, porque até um dia desse falavam que ela não era importante. Essa espécie, né? Essa espécie, Até um dia desse falavam que ela não era, no meio acadêmico, que ela não era tão importante, porque ela tinha muito, que ela é um hidroide coral, não é um coral verdadeiro, que o coral verdadeiro não pode ser hidroide, enfim. Mas ela é que fornece a melhor estrutura tridimensional para a gente, ela é muito abundante aqui na nossa região e muito importante para a proteção costeira e tudo mais. Hoje, é a espécie mais afetada pelo branqueamento de corais, está entre as 3 espécies mais afetadas pelo branqueamento de corais, que teve esse ano de 2024 aqui no Brasil, né? Teve no mundo todo, né? Estou falando do impacto aqui no Brasil de forma específica. Um ponto muito importante no trabalho da Biofábrica é que a gente não pode ser responsivo em relação ao branqueamento, qualquer outro desafio em relação aos corais. Então, assim, eu defendo a bandeira aqui. Vamos fazer uma análise SWOT, uma análise fofa de que pode acontecer com os corais? Vamos montar um plano de ação já para a gente ir trabalhando de forma preventiva em relação a isso, né? De certa forma, isso é o que o Pancorais faz, mas onde eu quero chegar é que, para além da milépora, né, que hoje até saiu um artigo de revisão recente dizendo que ela é uma espécie prioritária para a restauração, a gente tem outros corais, que são corais massivos, né, formato principalmente de coral cérebro, que são corais construtores também, que, independente da gente conseguir ter escala, ou independente da gente ser viável a restauração deles a médio e longo prazo, o fato é que a gente precisa aprender sobre as nossas espécies, porque se qualquer pessoa, qualquer líder tomar uma decisão que vai fazer aquilo ou não, tem que ter conhecimento tácito para isso poder ser executado, né? Conhecimento tácito, ele é muito interessante, eu gosto de fazer essa chave, é uma palavra que eu gosto muito, que a gente tem um conhecimento acadêmico, científico, empírico, não sei o que lá. E o conhecimento tácito, ele é o conhecimento do fazer efetivamente. Então, é igual quando você tem um processo na empresa e alguém se aposenta ou a pessoa é demitida e aquele processo ele se perde. Se você pegar um livro de basquete, um manual de xadrez, você não vai jogar xadrez, nem vai jogar vôlei, nem futebol, nem nada. Ali tem um conhecimento técnico, teórico ali. Você precisa ir testando aquele conhecimento na sua prática para você ir conseguindo aplicar aquilo ali na realidade. Você não vai jogar vôlei, você não vai ter memória muscular só porque você leu. Então, a Biofábrica ela tem esse trabalho importante. A gente tem vários colaboradores que vão ficar com a gente, que não vão, não sei o que vai acontecer, mas nós estamos construindo conhecimento tácito para o Brasil poder lidar com esse problema, que pode ser restaurando os 3.000 quilômetros, ou pode ser fazendo outras coisas, ou abrindo outras possibilidades. A gente fala de bioeconomia. Como é que a gente vai ter bioeconomia de coral se não tem mais coral? Então é importante saber criar o coral. Então a gente precisa ter uma visão aberta para esse tipo de discussão e esse tipo de perspectiva. Aí, voltando à sua pergunta, né, com essa grande aspas que eu fiz, a gente cria, talvez eu erre uma ou duas espécies, mas a gente, além da milépora, a gente está criando fávia, né? Acho que tem 120 corais sobre manejo dessa espécie, está indo bem, em Porto de Galinhas. A gente cria siderastreia, que é o coral cérebro, tá? O coral cérebro de bode, que chama, tem muito na praia, que dá em área mais rasa. A gente cria esse coral em Maragogi, cria esse coral também em Porto. E é um coral que, em Porto, a gente teve muito problema para conseguir padronizar o método de cultivo dele, mas em Tamandaré estão crescendo bem, estão crescendo tão bonito, assim, que parece até que não foi plantado, assim, não dá
tá tão bonitinho o formatinho dele, que é a coisa mais linda. Aí tem Montástria também, sobre cultivo, e tem Porites, que é o coral que eu mais gosto, assim, de manejar, porque não é tão chato de manejar, assim, ele é mais legal. E esse coral, ele cresce, ele é muito bonitinho, fico lá no fundo olhando, assim, dá vontade de parar. Que eu lembro, é Montástria, Fávia, Siderastreia, Porites e Milépora. Aí a gente já plantou também Mucismília, arte, que é um coral importante, já foi o principal coral construtor, né, que faz aquelas estruturas de Recife, e vem morrendo demais no Brasil. A gente até antes do branqueamento, no mestrado da Maria Gabriela, a gente plantou esse coral, fez um trabalho bem interessante, que a gente viu que um pólipo, uma cabecinha dele, a gente divide até em 3, ele crescia bem bacaninha, e aí a gente fez esse trabalho no doutorado dela, e até o branqueamento a gente tinha coral ainda sob cultivo lá em Porto de Galinhas. A gente parou de mexer com ele, assim, a gente sabe alguns lugares que tem ainda, mas é um coral muito polêmico, então eu prefiro não estar trabalhando para, às vezes, gera algum ruído, sabe? Uma área muito nova, então qualquer coisa que você faz, às vezes, gera algum ruído, então eu optei por ficar mais em paz um pouco, sabe? E eu acho que eu te respondi, eu acho que é essas espécies que a gente trabalha. Também fizemos um teste com um coral mole, que foi muito difícil conseguir padronizar o processo dele, mas foi bem sucedido. E é isso, o histórico das espécies que a gente mexeu até hoje. Rudan, eu vou lhe pedir, né? Se você tiver algum material que tenha um PDF, né? Que mostra, que ilustrar a identificação dessas espécies, não só que você trabalha, mas outras, tiver algum, já que foi publicado, me manda depois para eu colocar no nosso drive para nossos telespectadores aqui, nossos seguidores estarem. Esse material está lá no nosso LinkedIn. Manda, acho que no LinkedIn não, no Linktree. Eu acho que o Coral Vivo tem uns materiais bem. Eu tenho, mas eu não sei se eu tenho do jeito que você está pedindo. Eu sei que o Coral Vivo tem um guia, e eu acho que o PCR tem também um guia de espécies da APA Costa dos Corais. E tem um projeto agora que eu não estou com o nome na cabeça, que tem um guia bem legal também, todas as espécies. Mas eu daqui para amanhã, quando eu te mandar o link, eu mando. Eu mando bem direitinho isso aí. Pronto, não tem problema não. Você pode me mandar depois, que eu dou uma olhada. Eu dou uma olhada e puxo para o pessoal para matar. Só o pessoal visualmente, e depois, para estar lá. Né? No nosso Instagram, pessoal, tem um link do Linktree lá. São 2 links, o link do Facebook e o outro lá, que você entra, vai ter acesso a todos os nossos canais, e tem lá, logo no início, se eu não me engano, acesso material para os nossos seguidores. Aí vocês dão uma olhada lá das lives que eu consegui, eu vou colocando lá. Tá certo? E aí, Rudan, eu queria perguntar em relação a isso. Qual a taxa de sucesso dessas espécies? Você tem a taxa de sucesso, né? Você vai, traz para a fazendinha. Qual a taxa de sucesso dessas espécies? Rapaz, eu não sei de cabeça, não. Deixa eu olhar aqui. Eu tenho noção dos números, né? Em Porto de Galinhas. Não é exato, não? Só para a gente ter noção. Em Porto de Galinhas, até 2024, gerava em torno de 80% para Milépora, tá? Aí, depois do branqueamento, a gente está recuperando as espécies que a gente planta, então a gente não está tão bem. Para a Siderastreia, a gente está com uma sobrevivência em Porto entre 50% e 60%. E em Maragogi, a gente está com uma sobrevivência entre 70% e 90%. 70% para Milépora, que eu lembro aqui, não lembro de cabeça exato, e para os outros 80%, acho que para Porite, chegou em 96%. Então tá bem interessante, então é um número bem legal. E a gente tem uma curva de aprendizado, né? Então, no caso de Porto de Galinhas, está mais complexo trabalhar lá, a gente precisa avançar, né? Porque foi muito afetado pelo branqueamento. Não que Maragogi não tenha sido, mas ela é mais afastada da costa, então tem uma facilidade para o coral lidar melhor. Mas o time de Maragogi ele é mais novo, então tem uma curva de aprendizado ali, tem uma questão logística que a gente precisa melhorar. Mas a gente tem espaço para melhorar muito a sobrevivência em Maragogi e em Porto também. E aí em Tamandaré a gente está
reformou o nosso laboratório in situ lá, em parceria com o CPN, com o IRCOS e com o UFPE. E aí a gente está se organizando junto com os pesquisadores para determinar os próximos passos, quando vão acontecer. Uhum. Então, pessoal, você está vendo aí que tem a taxa de sucesso. É uma taxa de sucesso bacana, boa, né, Rudan? Você vê que vale a pena investir tempo e dinheiro num projeto desse que você vê que está dando resultado para o meio ambiente em si. E aí tem alguns aspectos também importantes, sabe? Desculpa te cortar, tipo assim, a gente pega coral que está tombada. Então, por exemplo, no Miléparo eu pego com 50% de sobrevivência. Eu não pego o coral sadio de uma colônia sadia. Isso é como se eu pegasse um moribundo e melhorasse ele. Então, isso naturalmente é para trazer a taxa mais para baixo, do que eu pegar uma colônia, fragmentar ela para fazer o manejo dela. Aí a gente faz também em recifes relativamente próximos da costa, que também tem uma discussão se vale a pena restaurar ou se não vale a pena, né? Que é uma discussão que eu não entro tanto nesse aspecto. E tem a curva natural de aprendizado, mas eu acho que aí nesses 20% que eu falei, às vezes 70%, né? Em alguns casos isolados, às vezes uma mesa se solta e você perde 40% dela, 35% dela. Tem alguns detalhes de engenharia também, que eu até falo aqui, não sei se alguém que trabalha com coral vai ouvir, né? Que eu sei que a gente é muito focado aqui em produção, mas quem estiver trabalhando com restauração e for começar a trabalhar com restauração, tem que gastar muito dinheiro com engenharia, com estrutura, porque às vezes você tem um índice de sobrevivência baixo, mas não quer dizer que seu coral morreu. Às vezes a sua estrutura teve um problema. Essa semana mesmo que passou, eu tive um problema com uma âncora numa estrutura minha, não foi culpa de ninguém. A âncora, a maré empurrou, quebrou a estrutura e beleza. Então, vai acontecer sempre. Você vai aperfeiçoando seus processos, seu manejo, mas é muito complicado e é muito importante o que eu estou falando aqui, não só para quem trabalha com coral, mas para quem faz qualquer coisa. Às vezes eu vejo as pessoas lidando com um problema, às vezes, elas ficam desesperadas, uma loucura, que ninguém resolve nada, e doida, todo mundo fica maluco às vezes. E você tem que ter calma e ver o que está acontecendo. Então, tipo, você está com uma mortalidade de X, que no camarão, em qualquer coisa, na tilápia, por quê? O que está acontecendo? Tem um vazamento, tem uma bactéria, ou faltou oxigênio. Então, vamos isolar aqui o motivo e vamos atrás disso. Agora, se você não faz essa relação causa e efeito, você fica maluco e você não consegue fazer com que tenha inovação incremental no seu processo. E aí você, às vezes, descarta um processo, descarta um feedback de aprendizado, descarta ali um processo inovativo, porque você não conseguiu isolar a variável do que era problemático ali, e esse cuidado é um cuidado importante para qualquer pessoa que lida com inovação. Você não pode ser apaixonado pela sua ideia a ponto de você não mudar a rota para o seu objetivo, se ela for limitada. Ao mesmo tempo, você tem que ser pragmático de isolar o que está dando de errado para você não descartar uma coisa com muito potencial só porque você agiu por impulso e foi desesperado. Eu estou falando demais, quero falar menos para a gente interagir mais, mas Liga o microfone, Dedé. Rudan, o que você falou aí, a gente vai para aquele resumo. Pensar fora da caixinha. Às vezes a gente está muito em cima do problema. Dá 2 passos para trás, que você vai ver de um ângulo diferente e você vai conseguir solucionar aquela questão. E eu acho que você está certo. Eu acho que a gente tem que realmente dar 1 passo para trás, 2 passos, 3, nem que seja mais, para a gente ver por ângulos diferentes, se movimentar um pouco, para a gente tentar buscar a solução. Acho que o papel do ser humano, né, é buscar soluções diante dos desafios. E a gente tem que correr atrás o tempo todo nisso. A vida é cheia de desafios, a gente tem que fazer isso. E eu acho bacana que você falou assim, o projeto precisa ter muita engenharia, que o pessoal esquece, né, que um projeto bacana desse, você precisa, além da infraestrutura, você precisa ter engenharia, porque você está lidando com um ambiente que é extremamente ativo, né, que é o mar. Você tem ondas constantes, você tem subida de maré, descida de maré, fora aquelas épocas do ano que o mar está mais agitado, né, Rudan?
que você tem essa questão também dessas movimentações. Márcia, você falou sobre a questão do branqueamento. A gente daqui a pouco vai estar tocando nesse tema aí, tá certo? Dá uma boa noite aqui para quem chegou depois. Josete Guimarães, uma tia minha, tia e madrinha está aqui hoje. Eliseu também chegou aqui agora também. Boa noite também, Eliseu, seja bem-vindo. Não podemos deixar o seguinte, pessoal, de seguir o Rudan e a Biofábrica de Coragem também para ficar por dentro do que está acontecendo, tá certo? O momento da fofura, José na área aqui para vocês. Olha lá, José, dá tchau, pessoal. Dê tchau. Dê tchau para o tio Luiz. Olha o tio Luiz ali, ó. Olha o tio Luiz. Ê, bonitão. Você vê, tio Luiz. Olha lá, tio Luiz. Espera que você... Olha lá, tio Luiz. Fala com o tio Luiz. Olha lá, tio Luiz. Tudo bom, José? Tio Luiz. Tio Rudão. Olha lá, ó. Tá vendo? Só que ele tá querendo mexer nas coisas aqui, né? Aí você não pode mexer no botão, não. Com sua mãe. Dá um tchau para o pessoal. Ele quer ver. Solta o beijo, pessoal. Pronto, beijo de peixe. Vai lá com sua mãe. Já aumentou nossa live hoje, já deu os picos agora, do coraçãozinho da Márcia. Demorou, Márcia, mas chegou. Mas vamos botar cá para o nosso cenário brasileiro, Rudão. Diante do cenário brasileiro, quais dificuldades e oportunidades encontradas hoje? Né? Rapaz, eu acho que eu já respondi isso de certa forma, mas em geral, eu acho que a dificuldade é uma área nova, né? Então a gente precisa desenvolver muita coisa, aprender muito, errar também. Ao mesmo tempo, não tem espaço para isso acontecer, porque você está com o ambiente colapsando ali na sua frente. Então, por exemplo, o seu filho, a minha filha mais nova, é difícil dizer que eles vão conseguir nadar num coral, ver uma biodiversidade ali exuberante, pelo menos no Brasil, dado o cenário e a evolução do problema, como ela vem acontecendo, né? Então, isso é uma dificuldade grande. Eu acho que a oportunidade é que a sociedade está olhando mais para essa problemática e para essa demanda, né, ambiental que o Brasil está passando. E eu acho que uma oportunidade também é a academia, olhando mais um pouco, não só para a conservação, mas para a restauração. Já não é um assunto tão dogmático, né? Já não tem uma pedra mais em cima desse assunto, e todos estão olhando para restauração agora, ou todos passam a olhar para isso agora, e é uma área que eu acho que vai crescer bastante. Mas eu acho que o imperativo do ambiente, do clima, ele é a principal dificuldade, sem dúvida, e a principal oportunidade é essa mudança de perspectiva da sociedade como um toda para o problema, e conhecendo cada vez mais a importância dos corais e os problemas relacionados com isso, e por que a gente não pode perder esse ecossistema, né? Então, mais uma possibilidade de corte da minha live aqui, viu? Gostei muito. Foi curtinho. Vou comprar uma tesoura para você, Dedé. Tá cheio de corte hoje. Tô cheio de corte. Amanhã eu sento para ver esses cortes. Então, bora seguir nosso fluxo. Márcia, aí a pergunta que você queria. Dan, comenta um pouco sobre a ocorrência do branqueamento nos corais que vem ocorrendo. A gente sabe que vem de uma forma assustadora, vamos assim dizer, esse branqueamento. É uma preocupação hoje do meio científico em si, que não ocorre só no Brasil, mas isso em toda a zona que ocorre os corais, esse branqueamento. Fala um pouco para a gente aí, para a turma entender o que é essa ocorrência. Em linhas gerais, dentro do coral mora uma alga, que é um simbionte dele, que são as zooxantelas, que produzem alimento para os corais e protegem ali o coral também da radiação solar. E aí, quando a água esquenta demais e a luz fica muito forte, elas são liberadas, ou elas são expulsas dos corais, ou os corais se alimentam dela. Enfim, essa relação ela é quebrada, essa relação simbiótica ela é quebrada. E com isso os corais eles são expostos ali a temperatura elevada, a um processo de falta de nutrientes, eu defino assim também, e a irradiação solar em excesso. Então,
você precisa lidar com esses problemas e com outros problemas que vão ter em cada ambiente. Às vezes você está perto de um porto, pode ter metal pesado, perto de uma cidade pode ter esgoto, aí vai depender, perto de um lugar turístico pode ter quebramento, pode ter quebra de coral, enfim. E aí o coral precisa lidar com isso. E quanto mais demorado é esse tempo, esse evento, e mais forte é esse evento, maior a tendência de mortalidade. Foi o que a gente viu aqui no Brasil, nessa quarta onda de extinção dos corais, que a gente está chamando esse evento que começou em 2023 no hemisfério norte e terminou agora em 2024 aqui no hemisfério sul, sabe? E aí é isso, o coral ele vai ficando, não vai conseguindo lidar com esse problema e ele vai morrendo e chega a quadros como o que a gente está vendo de 95% de mortalidade, que é um quadro aterrorizante e de outros adjetivos do gênero. Então, isso que é o branqueamento de corais. Eu acho que é o pior problema para o acho não, é o pior problema para os ecossistemas que se faz. E acho que vai desencadear muitos outros problemas mais perceptíveis para a nossa sociedade, como a erosão costeira, porque a altura dos recifes tende a diminuir e talvez comprometer alguma coisa relacionada aos nossos estoques pesqueiros, à pesca, mas sempre a gente nunca percebe na hora o problema, né? Ele vai vindo em banho-maria, mas eu acho que vai ter esse impacto, sim. Então, Rudan, eu queria, como você pincelou aí, você acha desse branqueamento o que vai ser mais grave e o que vai ser mais rápido, perceptível para a população diante da ocorrência desse branqueamento, não só no Brasil, como no mundo? O que é que você, na sua opinião, tá? Eu ainda não sei quando vai ter o próximo branqueamento, né? Esse branqueamento de 2024 ele estava anunciado desde 2021, né? Eu lembro que eu trabalhava com a WWF e tinha uma preocupação já com esse branqueamento aí. Eu acho que o que vai ser mais perceptível é o colapso do ecossistema recifal mesmo. Isso vai ser a primeira coisa que a gente vai perceber. O problema é que pouca gente vai na praia, né? Pouca gente no universo de 200 milhões de pessoas vai na praia, vai mais especificamente numa praia que tem um recife de coral. Então, e aí vem, o que é o recife de coral? É uma pedra, é uma alga, é uma planta, é um animal? É um animal, mas a pessoa acha que é uma pedra. Então tem uma distância grande entre o problema estar acontecendo e você conseguir reconhecer esse problema como sendo um problema, tá? Então, essa é a minha resposta. Não sei se eu respondi de forma satisfatória para você. Respondeu sim. Dá um salve aqui ao nosso convidado de 15 dias atrás, Leopoldo, mestre Leopoldo na área aqui. Salve grandes. Abraço, Leopoldo. Pela presença dele aqui. Obrigado pela presença, mestre Leopoldo, aqui. Agradecer tanto pela live como pela presença aqui. Leopoldo é uma pessoa que sempre está muito engajada nessa parte de educação, principalmente educação ambiental, através do nosso hobby, né? Que ele usa como ferramenta de educação, não só ele, como outros pesquisadores também. Eu acho que vai ser, como você falou, acho que vai depender muito da população, como as pessoas não frequentam muito a praia, né? Quem sempre frequenta são as mesmas pessoas, não vai, né? Aumenta um pouco, diminui um pouco, dependendo da época do ano, mas as pessoas não fazem essa observação que você está falando, que é observar, ver, olhar os corais, né? Olha o que o Leopoldo fala aqui. E o aquarismo vem sendo um aliado ao conhecimento de nossas crianças. Vem sim, ele falou bastante nisso aqui, sobre as ferramentas que a biofábrica tem utilizado. Leopoldo. Mas dando continuidade aqui, Rudan, pessoal, vamos caminhando para o nosso final da nossa live. E vão preparando aí as perguntas. Márcia não fez nenhuma pergunta ainda, acho que ela está aí só de boca aberta com o Rudan, que o Rudan está falando. Rudan, quais são as suas perspectivas futuras para a restauração no Brasil? Minha perspectiva para a restauração no Brasil é que é uma área que vai se consolidar e vai ter mais gente atuando. Eu acho que era importante a gente tentar pensar, né, quem for trabalhar na restauração, em mecanismos de fazer com que ela escale. Eu acho que vai muita tecnologia ser desenvolvida a partir de agora também.
vai ter muita gente testando e errando, o que é normal, né? E uma dica que eu dou para quem for trabalhar com isso é trabalhar com muita persistência, muita dedicação. Quem trabalha com restauração vai trabalhar com aquicultura. A aquicultura tem sábado e domingo, Deraldo? Tem não. Sábado, Não, domingo, não, dia não tem sábado santo. e domingo. Você pode ir no Tem. Pacampo, mas tem um cliente que vai ligar para você, o seu cliente vai ligar para você querendo Mas saber. tem como não manejar uma coral não, mas uma tilápia no sábado, no domingo, então é um pouco disso. O coral não vai comer, mas ele vai precisar de algum manejo ali, uma estrutura pode ser virada pelo mar, tem que ir lá. Então é uma área que vai crescer e as pessoas vão precisar olhar para esse trabalho de aquicultura, né, desse trabalho nosso da vida diária, de estar no campo, ali com os animais, né? Eu acho que vai ter um potencial de desenvolvimento de tecnologia muito bom, porque a gente vê muita gente olhando para questões relacionadas à genética, como apresentando como questão prioritária para a área. A gente vê grupos querendo se consolidar com reprodução sexuada e outros mecanismos também de reprodução, de desenvolvimento de biomassa. Eu acho que é importante os órgãos governamentais também vão fomentar essa atividade, ou vão ter aderência a essa atividade. Por exemplo, agora a Biofábrica de Corais está incubada num órgão ligado diretamente ao MCTI, que é o CTN, que fica aqui em Pernambuco, né? Então, a gente espera ter vou falar uma absorção, né, mas um intercâmbio ali técnico com esse referido órgão e aprender mais sobre outras perspectivas, porque eu acho que uma coisa que é importante é a gente fazer com que as áreas do conhecimento não sejam endogâmicas, sabe? A gente conseguir conversar com outras áreas e absorvendo esse conhecimento para fazer acelerar os processos. Então, eu acho que a perspectiva futura, no geral, é essa, e a perspectiva da biofábrica é continuar trabalhando, focando muito em processo, porque isso que vai dar a capacidade da gente conseguir escalar, criar mecanismos do nosso trabalho ser mais transparente, que é uma coisa que a gente vem discutindo também no fórum da década do oceano, que a gente participa, né? Que tem se discutido como criar mecanismos, né? Tirando dados sensíveis, de você fazer acelerar com que o conhecimento do oceano seja produzido, né? Seja difundido, produzido, para você reverter problemas. E aí eu acho também que dentro do universo da biofábrica é a gente consolidar nossas parcerias, consolidar os nossos resultados. Eu acho que a gente vai começar já no final desse ano, ainda não, mas até a metade do ano que vem iniciar os trabalhos de restauração de forma efetiva, né? Porque o que a gente vem fazendo é o cultivo na primeira fase, como se fosse a nossa larvicultura / levinagem, né? Então a gente chegou na fase de recria para fazer o povoamento, olhando para quando a gente tem aquela disciplina de agricultura para conservação, né? A gente vê muito com represa. Então eu estou nessa fase ainda da larvicultura / levinagem e recria, já cheguei na recria. Então, acho que a partir do ano que vem a gente começa a fazer essas devoluções. E eu acho que vai se criar eu chamo de mercado, né? Onde a gente vai ter gente precisando olhar para o monitoramento, para determinar as áreas que vão ser restauradas, outros olhando para o monitoramento, para avaliar se a restauração foi bem sucedida ou não, o que precisa ser feito, outros olhando para os insumos e manejos que vão ser precisos fabricar. Eu estou olhando para a criação de mecanismo de rastreabilidade junto com a Tecnova, junto com a FACEP, né, que tem apoiado a gente no edital para desenvolver um dispositivo de rastreamento dos corais, que é bem interessante, não vou dar detalhes ainda que está bem prematuro, mas eu acho que, em linhas gerais, é isso. Eu acho que vem muita inovação por aí, vem uma consolidação com base em muita luta, porque é uma área muito nova, então vai ter muito aprendizado aí, todo mundo tem que ter muita paciência e muita dedicação, principalmente, para trabalhar com essa área, porque não é fácil. Ou é fácil, eu sou muito ruim, mas eu acho que não é fácil. Não, não é fácil, não. Não é fácil, não. Não é fácil não, Rodan, mas temos aqui mais 2 perguntinhas, se não surgir mais nenhuma, viu? Espera aí.
Márcia na área. O pior fator é o aumento da temperatura? E se sim, como controlar? Terá sempre cuidado com essas equipes? Para o branqueamento, sim. Então, Márcia, eu tenho feito alguns estudos, né? Na verdade, tenho feito buscado compilado de informação em relação a isso, né? Então, na Arábia Saudita, tem pesquisadores, inclusive brasileiros, que trabalham com probióticos, né? Não controla a temperatura, mas mitiga o efeito dela. Aí tem quem trabalha com alimentação, suplementação de microalgas, sombreamento, realocação de corais, controle de sedimento. Tem pelo menos uns 10 manejos que vêm sendo validados e testados pela comunidade científica. Eu acho que em algum momento eu tive uma aula uma vez de jabuticabal com um professor que ele foi presidente do CNPq, que é um cara muito importante na limnologia. E todas as ideias dele eram ideias assim mirabolosas, umas coisas gigantescas de mudar água, mudar curso de água, uma coisa assim muito grande. E eu acho que a gente tem medo de pensar grande aqui no Brasil um pouco, sabe? Fica esperando 10 mil pessoas fazer aquilo para a gente poder fazer também. O que a pessoa pode testar 1 milhão de coisas, errar e depois falar o que pode ser feito ou não? A gente não tem direito de testar também e ainda mais quando você tem uma hipótese, tem uma lógica, tem um histórico, você que sabe fazer aquilo. Então, eu acho que vão ser criadas muitas coisas para lidar com o problema do branqueamento. Eu não sei se vão conseguir resolver o problema, né? Se a gente vai conseguir resolver, mas sem dúvida vão ser desenvolvidas cada vez mais estratégias, melhoramento genético, entre outros aí, tá bom, Márcia? Não sei se eu respondi satisfatoriamente. Ó, o microfone, Dedé. É a marca registrada dele, Rudan. Depois que o José começou a fazer a zoada, pronto. Deveria ampliar essa divulgação. Eu já tinha ouvido falar sobre o projeto Proteja os Corais, mas acho que precisa ter mais mastigo introduzido nas escolas. A nova geração precisa saber que não é pedra. Eu acho que isso é um processo. Isso é um processo, por exemplo. Agora tem uma lei que foi aprovada no Brasil sobre cultura oceânica e várias escolas que ensinam sobre cultura oceânica. A professora Renata, aqui da FPE, está fazendo um trabalho importante, Tamandaré. Então, eu acho que isso vai acontecer, vai ganhar muita força agora nos próximos anos. Eu vi uma pergunta do Leopoldo também. Não sei se você viu. Vou fazer agora a pergunta do mestre Leopoldo. Rudan, na tua visão, qual o papel que aquários públicos têm na promoção do conhecimento da sociedade sobre os oceanos? Eu acho que tem um papel fundamental, né? E para muitas pessoas é o único contato que a pessoa vai ter com o oceano. Parece uma coisa mirabolante, mas a gente às vezes tem dificuldade de entender que a nossa realidade não é a de todo mundo. Então, o aquário ele tem um papel fundamental para a gente entender não só o oceano, mas entender sobre a água mesmo, sobre os peixes, sobre outros organismos. E é algo bem difundido, né, no resto do mundo. Pelo menos eu não conheço o mundo todo, mas alguns países que eu fui, é algo que é bem priorizado, né, para a educação e até para a conservação também. Aí tem vários dilemas, várias meio do muro que as pessoas ficam em relação a aquário, mas eu acho que tem um papel importante, né? É uma ferramenta que você educa, sei lá, 50 mil pessoas no dia, 10 mil, 20 mil, dependendo, milhões de pessoas no ano. Então é uma ferramenta fundamental, deveria ter mais aquário, né, Leopoldo? Eu acho que está faltando. Aí tem questões que tem que ser discutidas em relação a como eles devem funcionar ou não, mas eu acho que deveria ter muito mais aquários. Então, eu concordo com vocês dois. Eu acho que, como Leopoldo, eu acho que se não me engano, o doutorado de Leopoldo foi nesse foco de um aquário como instrumento de educação. Se eu não me engano, foi isso. E eu acho fundamental. Por exemplo, você vai numa clínica, tem aquário lá, as pessoas ficam mais calmas, mais tranquilas. Acho que o Leopoldo já falou isso, acho que foi uma palestra. Assisti uma palestra do Leopoldo aqui no IFBA, se eu não me engano. A função do aquário é em alguns ambientes, em hospital, clínicas, a função que ele tem. E realmente, quando você para olhar o aquário, você fica
para, né? Você fica tranquilo, você acalma. As crianças ficam olhando. E você tem vários vídeos de crianças em oceanários, em aquários públicos, que você vê como as crianças ficam encantadas. Então, o papel da educação de um aquário, de um oceanário, é muito importante. Você tem o projeto Itamar, que é um dos mais famosos, que usa isso como ferramenta de educação ambiental o tempo todo nos seus projetos. Eu já fui, se eu não me engano, em Aracaju, no projeto Itamar em Aracaju, quando meus filhos eram pequenos, e eles ficaram, sabe, deslumbrado com aquilo que estava vendo. Eu acho que é um papel que faz. O Coral Vivo faz isso, vocês estão fazendo isso brilhantemente, e outros estão fazendo isso também. Eu acho que o papel, né, Luizinho, dessa parte, quando a gente pega, vai com a educação ambiental, eu acho que é fundamental. As crianças. Eu acho que a gente tem que trabalhar em cima das crianças, que todo mundo, todos os especialistas na área de educação dizem que a gente tem que trabalhar em cima das crianças, que os adultos, para mudar, para o trabalho. Mas as crianças, a gente vai pensar no futuro. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Não é, Luizinho? Isso. Então, pessoal, chegamos aquele momento que a gente vai estar aqui, dar uma pausa para o Rudão beber uma água, a gente vai falar dos nossos patrocinadores e parceiros, e já voltamos aqui rapidamente. Luizinho? A Rocha. Nossos patrocinadores, Dedé. Panorama da Aquicultura, o farol do conhecimento da aquicultura brasileira. ABCC, a Casa da Cassinicultura Brasileira. Quem não se associou à BSC ainda, se associe, importantíssimo. Aquabit, software de gestão, né, que falta na sua piscicultura. Comunidade Aqua, comunidade, a gente tem muitos debates aí, sempre sobre assuntos pertinentes à aquicultura. Biofutura, do nosso amigo Cláudio Tuan, tem sempre soluções biotecnológicas de ponta para o seu cultivo. Grupo Tratáguas, professor Augusto, com a determinação do perfil do balanço iônico, principalmente para as cassiniculturas, mas faz análise de água para a aquicultura de todo o Brasil. E Escola do Camarão, do nosso amigo professor Pedro, que faz um trabalho muito bom, principalmente aí com sanidade de camarão, né? E no Ceará, no Rio Grande do Norte. Os nossos parceiros, FAEP, Federação das Associações dos Engenheiros de Pesca do Brasil, a AEP Bahia e a AEP Pernambuco, a AEP Associação dos Engenheiros de Pesca, o LACAR, Laboratório de Cassinicultura, da UFRPE, né, sob a batuta do professor Luiz Otávio, já esteve aqui com a gente, grande professor, e o Laboratório de Inovação Tecnológica e Produção Animal de Precisão, da UFESA, Universidade Federal do Semiárido, professor Matheus, também esteve aqui com a gente, uma live aí de mais de 4 horas. Agora, os realizadores, a Cultive Plant, do nosso amigo apresentador aí, Deraldo Neto, Cronos Aqua, Consultoria e Aquicultura, do grande amigo também apresentador, né, Rafael, Aqualins, Soluções em Aquicultura, o engenheiro de pesca mais bonito do Brasil, que sou eu. Ele adora isso, ele adora. Adora. Mamãe falou, eu não posso discordar dela, cara. Tem que concordar, obedecer. Mamãe falou, tá falado. Então, Luizinho, antes de Rudan falar, a gente quer agradecer a presença de todos aqui. Tivemos uma audiência muito legal aqui com a turma. E essa live fica gravada para a posteridade. Na sexta já vai ser postado no Spotify lá, né, o áudio para vocês e o corte também no Instagram, no YouTube e no LinkedIn, em todas as nossas redes, todos os nossos canais. E só um momento. José na área! Vem cá. Então, vamos nos despedir. Rudan, meu irmão, fique à vontade. Fala aí. Só agradecer aqui a oportunidade para estar falando um pouco da Biofábrica. Muito obrigado por você, Deraldo. Obrigado também, Luizinho. Obrigado para todo mundo que participou aí, que perguntou. Convido todo mundo para conhecer a Biofábrica. Convido vocês para seguirem as nossas redes sociais também. Me coloco à disposição aqui para quem tiver outras dúvidas e quiser conversar.
E é isso, eu vou dormir agora, que amanhã de madrugada a gente está na estrada. Vou lá para Mossoró. Valeu, é isso. Abraço. É chão. De Recife para Mossoró é chão. Pessoal, né, fazer aqui os últimos agradecimentos também, né? Obrigado aí a todo mundo que assistiu, né? E como o Dedé falou, a live aí fica gravada e assistam, que hoje, mais uma vez, foi muito boa. E, Luizinho, a gente dá o merchan, não dá. Daqui a 15 dias tá uma live muito boa. Mas deixa eu falar aqui primeiro, ó. Tu andar os parabéns a Rudan aqui pela live. Márcia, Rudan foi maravilhoso, eu não tinha noção. Volte para falar mais. Leopoldo, sucesso. Pessoal, nossa live daqui a 15 dias vai ser o quê, Luizinho? Uma mesa redonda. Isso. Uma mesa redonda com um time de peso. Podem esperar aí, fiquem ansiosos pela nosso time de peso que vai vir. Já falamos, já fizemos a pré-live, né, Luizinho? Já está tudo alinhado. E fiquem de olho aí, tá certo? Agradecer a presença de todos. Adorei fazer a live com o Rudan sobre a pior fábrica de corais. E não deixem de seguir o Rudan, seguir a Biofábrica de Corais no Instagram, para ficar por dentro do que acontece. Eu fiquei com mais vontade ainda de ir ver e conhecer de perto o projeto. Certo? Só vem. Então, como é, Rudan? Só vem, só vem. Só vem, né? Dia. Então, quando eu for para essas bandas aí que eu estou devendo a visita em Pernambuco, eu vou lhe avisar com certeza com antecedência para a gente organizar, o Luizinho também, para a gente ir fazer essa visita. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Rudan, muito obrigado pela sua disponibilidade aqui. E, meu irmão, o que precisar da gente, estamos à sua disposição. Quando você tiver um tempinho, manda o material para a gente, ou o link onde eu possa baixar para eu botar para o pessoal aqui. Tá certo? Valeu, turma. Muito obrigado. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Daqui a 15 dias retorno. Tá certo? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.